Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque nós estamos em uma série de estudos bíblicos. E hoje nós já vamos para o 11º tema. Lembrando que são 27 estudos, então nós já estamos aí quase que na metade dessa série. E hoje nós iremos falar sobre salvação pela graça. Será que de fato nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus? Certa vez, Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, fez uma pergunta que traduz a pertinente inquietação humana. E é o que está em Jó, no capítulo 25, versículo 4, que diz: Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo. Em outras palavras, não pode se salvar por seus próprios méritos. Estaria então um homem irremediavelmente perdido? E a resposta é não. Felizmente existe esperança. Cristo Jesus trouxe a solução, e essa solução nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos o estudo desse tema, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos nesse momento estudar a Tua Palavra, venha-nos à luz e sabedoria para compreendê-la em nome de Jesus. Amém. Então agora pegue a sua Bíblia, porque hoje nós iremos ler vários versos. Sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E alguns dizem que a salvação lá no Antigo Testamento era baseada nas obras, na lei. E no Novo Testamento, a salvação então passou a ser pela graça. Ou seja, graça só no Novo Testamento. Mas será que é isso mesmo? A Bíblia nos responde. Então a primeira pergunta desse estudo é: como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Vamos começar então lendo aqui Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Veja, aqui é claro em dizer que Noé achou graça diante do Senhor. Ele não foi salvo do dilúvio porque ele era um homem bom, porque ele tinha boas obras, um bom comportamento. Ele foi salvo porque ele achou graça diante de Deus. Porém, as obras de Noé mostravam de maneira clara que a graça de Deus era presente na vida dele. Foi salvo pela graça, mas as suas boas obras eram o resultado dessa salvação que vem de Cristo Jesus. E veja também o que nos diz em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, e que falando sobre Abraão, o próprio título diz: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. O texto vem dizendo: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, mais uma vez, aqui nos é mostrado agora com Abraão que ele não foi salvo, que ele não conseguiu justiça por suas próprias obras, por seus próprios méritos, por ter um bom comportamento. O texto nos diz que ele creu e então ele foi justificado. Ou seja, foi pela fé, foi pela graça. E observe também mais um texto aqui no Antigo Testamento, agora o que está em Salmos, no capítulo 6, versículo 4, o salmista Davi nos diz: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi aqui não diz salva-me por tua lei, mas ele diz salva-me por tua graça. E vários outros textos no Antigo Testamento, como por exemplo Isaías capítulo 12, versículo 2, Salmos 13, 5, Salmos 27, versículo 1, Salmos 86, versículo 15, e vários outros textos nos revelam de maneira clara que a salvação no Antigo Testamento era única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. O fato dos israelitas interpretarem a salvação de forma errada, baseada na lei, baseada nas boas obras, não significa que a salvação era daquela forma. Eles usaram a lei de forma totalmente equivocada, de forma muito legalista, mas isso não significa que esse era o plano de Deus. A salvação sempre foi baseada nos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sem ele, não haveria oportunidade, meio para sermos salvos. Olha o que nos diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 ao versículo 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora observe o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então observe. O plano de salvar o ser humano, o plano de salvar nós pecadores, pela graça, através do sacrifício de Jesus, foi estabelecido antes da fundação do mundo. Deus nunca teve mais de um plano de salvação, sempre foi um baseado no seu amor e na sua graça. E se você tem interesse de aprender mais sobre o plano da salvação, assista o vídeo 4 que ali foi explicado exatamente isso. Enfim, de acordo com todos esses textos que nós lemos aqui no Antigo Testamento, fica bem claro que a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Vamos também no Novo Testamento observar como ocorria ali a salvação. Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram.
E vamos ler também Efésios capítulo 2, versículo 8, que vem nos dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas claro que isso é impossível. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso nem vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Veja também Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vemos então de maneira clara que a salvação no Novo Testamento continua sendo unicamente pela graça de Jesus. No entanto, nós seremos julgados de acordo com a nossa aceitação ou rejeição a essa graça que é manifestada através das nossas obras. Ou seja, guardar os mandamentos é o resultado dessa salvação. Se fui alcançada por Jesus, irei obedecê-lo, não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Obedecer a Jesus é uma resposta a esse amor tão intenso e imerecido que ele tem por nós. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos fala um pouco sobre esse amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e permanece disponível para todo aquele que crê. E você, crê? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ok, então até aqui nós vimos que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E a Bíblia então nos apresenta alguns passos que confirmam a salvação. Porque Jesus morreu na cruz por todos nós. Todos nós temos a oportunidade de sermos salvos, de viver para todo sempre ao lado de Cristo. Mas nós temos o livre-arbítrio. Jesus não nos obriga a ir para o céu. E as nossas obras irão mostrar se nós aceitamos ou não a salvação. Então, quais são esses passos? O primeiro passo se encontra em João, no capítulo 6, versículo 47, onde Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, o primeiro passo é crer em Jesus, ter fé em Jesus, reconhecer que somente por meio dele nós podemos ser salvos, reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. E o segundo passo se encontra aqui em Atos, no capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o que isso significa? Abandonar aquilo que desagrada a Deus. Deixar de lado os prazeres carnais e, consequentemente, mudar de direção. A conversão significa isso. Você está indo para um lado, agora você converte, você vai ir para um outro lado. Começar uma nova vida ao lado de Jesus. Esse, então, é o segundo passo, arrepender e converter. E o terceiro passo se encontra aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que vem dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os nossos pecados a Jesus. Nós já até falamos sobre isso lá no estudo 5, sobre essa importância da confissão. Nós precisamos reconhecer onde estamos errando e admitir a falha, admitir o erro. E se nós fizermos isso, ir até Jesus, confessar os nossos pecados, de acordo com o texto que nós lemos, ele é fiel e justo para nos perdoar e não apenas perdoar, mas também para nos purificar de toda injustiça. Agora vamos em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 e 17, para encontrarmos então o quarto passo. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O quarto passo é guardar os mandamentos. E quais mandamentos? O que está escrito em Êxodo, capítulo 20. Os mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Lembre-se, a salvação é pela graça, mas eu volto a dizer, se eu fui salva por Jesus, eu irei, então, consequentemente, automaticamente obedecê-lo. Então, sem dúvida, esse é um passo que eu estarei revelando se de fato eu aceitei ou não a Jesus. A lei, ela revela o caráter de Deus. Então, se eu guardo a lei, se eu obedeço a Deus, automaticamente eu estarei revelando o caráter de Deus na minha vida, que se resume no amor. O cumprimento da lei é o amor. Vamos então agora para o quinto passo, que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Precisamos ser batizados. Precisamos nascer de novo. E o que significa o batismo? É morrer para a velha vida. Morrer para aquela vida longe de Jesus e nascer de novo. Nascer para uma novidade de vida. E é exatamente isso que a graça de Jesus faz em nossos corações. Nos transforma por completo. O batismo é uma demonstração da decisão tomada ao lado de Jesus. E o sexto e último passo que confirma a salvação está em Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ser perseverante. E o que é ser perseverante?
é continuar constantemente praticando aquilo que aprendeu. É a capacidade de continuar nessa caminhada mesmo diante dos obstáculos que nós encontramos. É persistir na comunhão diária com Deus através do estudo da Bíblia e através da oração. Perseverar ao lado de Jesus. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Mas nós devemos dar alguns passos para aceitar essa salvação que é de graça. Esses 6 passos nos conduzem à santificação. É um processo diário que revelam a nossa aceitação da salvação. Sabe, a graça é um presente de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou tanto e nos ama tanto que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Ele nos deu o direito de vida eterna que só Ele tinha, só Ele merecia. E por que Ele fez isso? Ele fez isso porque ele não conseguia imaginar o céu sem a sua presença. O sonho de Deus é que você e a sua família sejam salvos. Mas a decisão é sua. Tudo que Jesus podia fazer, Ele já fez. Ele veio a essa terra dar a sua vida por mim e por você. E Ele constantemente bate a porta do seu coração. Ele te convida. Então, se você está ouvindo Jesus te chamar, não endureça o seu coração. A palavra de Deus nos convida para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para invocar o seu nome enquanto está perto. Então, não perca essa oportunidade. Não endureça o seu coração a Jesus. Você quer ser salvo? Você aceita hoje Jesus na sua vida? Então, tome hoje a sua decisão ao lado de Jesus. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos de notificações. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.